Fala, gente, boa noite, mais uma sexta-feira. Estamos aqui, o Negritude, com a graça de Deus, para tratar de assuntos pertinentes, né? Assuntos esses muito importantes que a gente vem ao longo de toda a semana trabalhando e buscando. Então hoje estaremos recebendo, né, o Endrigo. Deixar o Rodrigo dar o salve dele. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Denis. Boa noite, pessoal, né? Como o Denis falou aí, mais uma sexta-feira juntinhos aqui, ligado aí, conectado com vocês, né? Aqui sendo a voz de vocês. Vamos estar mostrando aqui o que fizemos durante a semana aí, o Grupo Negritude. Temos várias novidades aí para Guarulhos, estamos lutando, estamos conversando e vamos estar aqui conversando sobre, né, essas coisas aqui, né, no programa aqui. Coisas importantes, coisas pertinentes, e também estaremos conhecendo mais um pouco aí do nosso amigo, do nosso irmão Endrigo, que é o nosso convidado hoje. A cadeira ainda não foi preenchida, inclusive ele chegou agora, acabou de chegar aqui no estúdio, né, para juntos formular esse papo, falar também da trajetória do Endrigo, que é um cara aí que, né, dispensa comentários, é um cara que tem trabalhado também dentro do seu ramo de atuação, e ele vai estar se apresentando aqui. É muito bom estar com vocês, muito bom poder fazer esse bate-papo, e o nosso irmão acabou de chegar agora aqui e estará aqui conosco batendo esse papo, falando, né, da trajetória dele, falando de todo o processo. Ô, meu irmão. Tá. Eu quero uma música dessa também, velho. Vamos embora. Tá bonita, velho. Endrigo, estava aqui batendo papo, iniciamos agora o programa, até para poder a gente, né, ganhar um pouco de tempo por causa da hora, né? Sexta-feira à noite, o pessoal gosta muito de estar fazendo os seus movimentos. Então, o Endrigo, pessoal, como eu estava falando, é o cara que tem todo um know-how aí, não só político, né? Na verdade, a política entrou na vida dele, ele vai estar falando, foi até uma ferramenta, mas ele é um cara que vem muito antes da política. Ele vai estar falando conosco, né, Endrigo? Vai estar dando uma palhinha para os nossos telespectadores aí, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Você e o Rodrigo Tomás são dois irmãos que eu tenho, e na política a gente tem isso, né? Tem a parte boa da política, que são as amizades que ficam com a gente. Então, agradecer a oportunidade do espaço, né? Mandar aqui, não sei qual horário vai lá, mas reprisa também, né? Fica gravado lá. Todo mundo que acompanha aqui, o Grupo Negritude. É isso, Muito bacana o projeto de vocês. E tamo aí pra somar, irmão. Muito obrigado, irmão, por aceitar o convite também. Sabemos quão difícil é, né, manter uma agenda aí da sua correria, mas é importante que você venha para enriquecer o programa, porque é importante ter pessoas que trabalhem nesse mesmo cunho, que entenda a dinâmica que é do dia a dia das pessoas, que a política a gente faz como ferramenta, mas a gente tem vida própria, então é importante passar isso para as pessoas. Não é isso, Rodrigo? É isso aí. E a gente vai estar conversando aqui com o Rodrigo agora. Rodrigo, a gente conversa aqui, né, já vê o Vitinho aqui, conversar com a gente aqui, e a gente vai trocando umas ideias, né, um papo aqui com o pessoal, que o Grupo Negritude, né, ele surgiu, né, com a ideia do social, né? A gente questão de Guarulhos, né? A gente sabe, você frequenta Guarulhos, seu coração também é Guarulhos, né? Por mais que você mora do outro lado aqui, mas a gente sempre vê você em Guarulhos, o carinho que você tem por Guarulhos, né? A amizade que você tem por Guarulhos, o quanto você já fez por Guarulhos também. E então o grupo surgiu para a gente, né, ser a voz dos moradores lá da periferia, né? Que a gente sabe quanto é difícil chegar às coisas em Guarulhos, né? E você se tornou um político, né? Você é um empresário, a gente sabe, né, seu ramo empresarial, e a gente queria saber a sua trajetória política, como foi, como que você chegou até aqui. Bacana, pô, vamos lá, né? Tenho que dar uns 2 minutinhos pra explicar, né? Que é longa. Comecei cedo. Na verdade, eu costumo falar que política você não escolhe, né? Você nasce com isso no DNA, né? Meu pai, ele sempre fez projeto social. É uma bandeira que eu acho muito bacana, ao qual vocês enfatizam muito, né? Brigar pelas pessoas. Mas o meu pai fazia parte do esporte. Papai é um amante do esporte. Então, meu pai, na época, morava no Horto. Ele fazia projeto antigamente, era o antigo Matadouro, né? Que agora ele fica aquela área da Portelinha ali, junto com a Tiragosto. Então, a gente fazia projeto ali juntamente a eles e usava o campo, que é aquele campinho do Horto. Então a gente fazia projeto ali para as crianças, dando lanche para as crianças. A galera não era só no dia do projeto, todos os dias lá em casa. A galera para lanchar, almoçava lá em casa. Então eu cresci vendo o quanto era importante isso para eles. Eu lembro na época que lançou Super Nintendo, né? Aí a galera, pô, ia lá pra casa e ficava 24 horas jogando Super Nintendo, mano, tá ligado? Aí papai comprou um para botar um também lá na área deles lá, levou para eles lá, deu televisão.
formação. Então eu vi o quanto aquelas crianças muitas vezes não tinham a presença de um pai ou de uma mãe, né? Muitas vezes criado por avó. E aí a gente vê na formação da criança o quanto esse trabalho social é importante. Porque você cria vínculo, você acaba tendo um norte. A criança em formação, a gente sabe que algumas delas a gente não conseguiu tirar. Mas eu falo com você que 90%, 95% a galera virou um cidadão de bem, se formou, a galera embarcou. Então a galera teve um norte. Porque muitas das vezes, dentro daquele projeto ali, eu vendo, eu tinha um pai presente, eu tinha uma mãe presente, graças a Deus estava em colégio particular, mas a maioria daquela galera que convivia comigo, eu via as duas realidades, de lá e de cá. E eu vi o quanto era importante para aquelas pessoas, que eram meus amigos, né, que eu ficava junto com eles direto, ter esse carinho, ter esse abraço, que meu pai sempre foi assim. Aí depois meu pai expandiu, foi pro Campo do Campo, né, o Campo do Campo era antes de César Salgado assumir lá atrás, o papai pegou, e aí o papai fazia projeto social dentro do Campo do Campo, ali atrás tem uma comunidade também, né, e aí a galera lá só voltava a pegar meu pai no colo. Uma vez meu irmão perguntou ao meu pai assim: papai, você fica lá 6, sábado, domingo, não volta pra casa? E falou: meu filho, eles precisam mais que vocês. Vocês têm onde dormir, vocês têm o que comer, vocês têm uma escola boa, eles precisam muito mais de mim. E é uma coisa que eu gravava em mim. E aí papai muitas das vezes ia lá pra dentro e comprava gás, comprava essas coisas. Então eu falei: esse trabalho bacana, né? Social, sendo né? E sendo que ele nunca foi político. Mamãe nunca deixou ele entrar na política. Mamãe falava: pai, Sérgio, se você entrar na política, hoje, quando tem 4, 5 televisões lá em casa, só fica com uma, que dá tudo pros outros. As coisas lá de casa você dá tudo. Os carros você perde pros outros, não volta mais o carro. E fica hoje só um. continua assim ainda, nos políticos, né? A gente tira tudo. Pra Aí ajudar, a gente que... sabe a dificuldade, né? Mas você vê que vem do coração. Porque tem uma parte também que é importante falar, aí eu vou voltar, né, pra explicar. As pessoas usam a política a favor próprio. Exato. Isso mudou, é muito né, ruim. A política. Isso é muito ruim, né, Denis? A gente vê as pessoas usando a política para aquela famosa boquinha, essas coisas que o pessoal usa, né, no cotidiano. Mas eu acredito que quando você, de fato, não precisa mudar, Rodrigo, trocar o seu caráter ou se vender por conta disso, lógico, a política tem um sistema que é usar a gente. A gente finge que é usado, né? Lembra? Vampeta, aquela... Finge que joga. Deixa meteu essa familiar, meu irmão. Mas aí é isso. Mas aí tem a parte muito boa, igual a vida, pô. A gente tem que olhar a parte boa. E por que não valorizar a parte boa? Sim. A gente reclama muito das coisas que estão acontecendo de ruim. Mas é bom a gente frisar as coisas importantes. Sim. Quantas vidas vocês, né? Você e seu pai não transformaram? Exatamente. Hoje, quantos meninos, meninas hoje estão aí, né, com seus próprios negócios? Cara, e uma coisa bacana, papai nunca subiu política, né? Aí eu fui jogador, fui em Botafogo, né? Fui 16 anos no Botafogo, aí fui emprestado, depois voltei pro Botafogo, depois fui pro Juventus. Aí depois Juventus pro Palmeiras, enfim. Aí tive problema do coração, tive que parar. Fiquei de 16 anos a 22 anos no profissional, 5 anos só. Uma coisa bacana que quando eu voltei pra Campos, que aí o pessoal pedia: Rodrigo, vem candidato. Pô, todo mundo gosta de você e tal. Mas quem foi o grande fomentador de tudo foi meu irmão, Thiago Manuel. Thiago, rapaz. Saudoso Thiago. 2008, teve a campanha de Osni Xavier na igreja do apóstolo, da semearia do apóstolo Luciano. Thiago subia, botava plaquinha, Thiago ficava 24 horas sem ganhar nada, ele amava a política. E ele falava comigo: você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Tá maluco? Que minha visão, quando falava de política partidária, era diferente. O que você via antigamente? O jovem não se envolvia tanto na política. Exato. E aí o que tu via, Rodrigo? Tu via o papel da mídia o tempo todo batendo, corrupção, roubalheira, né? Que o jovem veio participar de política muito depois. Foi de 2016 pra cá. A gente começou se inserindo, né? Inserindo, jovem mesmo, né? Aquela galera mais jovem, né? Porque até então a política era do pessoal mais antigo. Isso. Entendeu? E essa visão que a mídia sempre passou pra gente de sujeira acabou afastando a gente, pessoas do bem, da política. E eu acabei vindo candidato naquela época, em 2012, primeira campanha, que meu irmão ficou apurrinhando, e tinha os amigos também, né? Eu lembro, na época de escolher partido, Jorge Rangel, saudoso Jorge Rangel, pai de Fred, que hoje é presidente da Câmara, dá um abraço pra eles aqui. Muito bacana que ele abriu a oportunidade de eu estar no partido, né? No PSB, na época, lembro até hoje, 40. E aí ele falou assim: vamos ver se vai ser candidato mesmo comigo. Aí eu tava no Rio, que nesse negócio de vai e volta, várias coisas. Faz reunião amanhã pra mim aqui em Campos. Eu, que isso, rapaz? Aí liguei pro amigo meu, Igor, do táxi aqui, mora aqui atrás aqui. Eu, Igor, rapaz, Jorge me ligou aqui pra ir no partido, falou pra você é candidato, foi uma reunião. Aí eu sei, dos meus amigos, você foi o primeiro, logo escolhi aqui, faz reunião na sua cara pra mim. Aí Igor sozinho botou 50 e poucas pessoas na cara dele. Que Jorge queria me testar, entendeu? Não. Politicamente, eu tinha força, quem tava comigo, né? Só que eu não entendia. A gente muito imaturo ainda na época, né? Então a gente não entendia. Totalmente aí cru, né? Cru, pô. Aí eu vim do Rio e tipo assim, pô, vai dar gente, não vai? Sabe? E aí, graças a Deus, foi bom. Pô, o Jorge aprovou. E dali começou essa
essa parte da política de partidária, vamos dizer assim, né? Que eu acho que política a gente é por natureza já. Mas essa parte de política partidária, a gente foi aprendendo. Só que até então não sabia de nominata. Aí imagina a nominata que tava na época. Abdo Neme. Caramba, hein? Ó, a nominata. Jorge Rangel, tudo com mandato. E na época tinha mais um, tinha... Só time grande, hein? Abdo, Jorge, tinha mais um de mandato. Vou lembrar. Lembro, falecido... Renatinho Barbosa? Não, falecido Altamir Bárbara. Eram os 3 de mandato. Aí tinha mais quem a nominata? Alcione de Rio Preto, Sadi, que tinha acabado de vir um mandato de vereador. Aí só que eu não entendia, né, irmão? Senão não entrava. Seleção brasileira. Só que eu não entraria nessa nominata nunca. Eu não entraria nunca, né, irmão? Porque, pô, como é que um moleque novo, primeira vez, vai ter chance de ganhar ali? Então eu tinha essa noção. Então a gente vai aprendendo. Levei uma porrada naquela campanha, mas fizemos quase 500 votos. Na época, de campanha de 90 dias, Rodrigo. Nossa. E eu lembro que massacrante. Era massacrante. Eu lembro que eu não tinha santinho. Eu pegava no papel pra anotar um número. 40127, lembro até hoje. Rapaz. 40127. E aí, bacana, na época, Dedéu, que até hoje, pô, um irmão que eu tenho, é irmão da Larice, ele foi lá, fez o jingle da campanha, fez tudo pra mim, né, pra me ajudar. Te deu um suporte, né? Deu suporte, todo mundo voluntariado. Eu botei meu carrinho, né, que eu tinha um Astrazinho branco, com um teto, todo esportivo, botava pra campanha, adesivei todinho, aí podia adesivar. Lembra? Podia adesivar? 2012, podia adesivar. E aí, dentro desse processo foi bacana. Tipo, a gente não tinha experiência, né? Eu achava que ia ganhar a campanha, não vou mentir pra você. Porque eu ia pra rua. Aí eu lembro de Gil era vivo, né? Gil tava mandado de vereador pra reeleição dele, de 2012. Aí Gil andava ele, Durex, umas 3 pessoas. Tipo, a caminhada. Vamos seguir a agenda da prefeita? Na época, a prefeita tava vindo a reeleição, que era Rosinha aqui da cidade. Meu partido era coligado a ela. Vambora. Eu chamava minha galera, irmão. Eu tinha 50 pessoas, rapaz. Tudo de blusinha verde, eu tenho visto, tem tudo. Os vereadores tinham 3, 4. Eu falei, rapaz, eu tô forte pra caramba. Vou ganhar, tô grandão, esquece. A galera toda igreja, a galera do CMA, né? Aí Thiago fazia aquele movimento da galera, aí dividia os carros. Você era lá com o Pastor Luciano? Meu irmão ali de céu lá e tal. Aí a galera tudo ia, irmão. Pegava, pô, firme. Eu falei, pronto, eu tô eleito, rapaz. A galera que é vereador ali, eu tô com mais gente que eles. Mas fica a parte da experiência, né? Aí eu fiquei muito triste, foi a primeira campanha que eu levei uma porrada, assim, que eu senti, né? A gente sente, né? A gente novo, moleque novo, na época muito novo. Mas eu falei, rapaz, eu sempre gostei mais, Denis. Apesar de ser sempre candidato, eu sempre gostei mais de ficar nessa parte, Rodrigo, de articulação, de estar por fora, de estar conduzindo o processo, entendeu? Minha esposa até reclama comigo. Ela fala assim, Rodrigo, não sei o que você vê na política. Que fala com você, sua vida é tranquila, tudo é tranquilo. Todas elas falam coisa, a minha também fala a mesma coisa. Então, assim, aí, pô, beleza. Aí veio 2016, né? Na época a gente fazia muito projeto, né? Social, e fazia projeto de futebol de 7. Na época a gente trouxe pra cá, eu e meu irmão, o Thiago. E aí o futebol de 7 foi muito bacana, porque a Secretaria de Esporte na época estava muito devagar. E o que a gente fazia dentro do processo do futebol de 7, a gente usava o Folha Seca, o SESI, e depois a gente construiu o campo ali no Canyon, através do meu amigo Jean. Mandar um abraço aqui pra Jean, que foi um cara que acreditou nesse projeto nosso do futebol de 7. Não, o Jean da Amplacred. Jean é da CMA, ele é empresário na parte de empréstimo, essas coisas de construção também. Mandar um abraço, foi um cara que acreditou na gente lá e montou um campo oficial. Então a gente fazia nesses 3 lugares na época. E a gente fazia uma parada tipo assim, surreal, que a gente dava vida mesmo, literalmente dava vida. A parada, tipo assim, igual Liga dos Campeões, vou dar um exemplo. Tinha bandeirinha pra trocar na hora da parada. Pô, bacana. Tinha a musiquinha na hora de entrar. Tinha o troféu. Na hora a gente botava ali o time campeão, fazia tudo na hora. TV, jornal, pra caramba, mídia pra caramba. Aí fazia, na época, era muito novo o Facebook ainda, porque tava vindo, migrando, Orkut, né? Era Orkut migrando pro Facebook. Então, a gente tinha essa visão do quanto era importante na rede social. Naquela época lá, tô falando assim, em 2011, 2012, 2013, 2014, a gente já sabia o quanto era importante. Então, naquela época era muito novo. Imagina você pegar, botar lá o artilheiro da rodada, seleção da rodada, aí botar os melhores jogadores. Meu irmão, o grupo nosso, na época o grupo que a gente tinha, né, da competição, o pessoal ficava doido pra chegar no final de semana. Aí chegou um ponto, a gente tem que colocar
jogos dia de quarta, quinta, e era 2 jogos na semana. Tava igual o Campeonato Brasileiro, irmão. Nessa época, o futebol ele tinha muito mais proporção na nossa cidade, né? Era mais procura. Hoje você vê que esfriou um pouco o futebol. Não tem mais essa procura igual antigamente. Você vê que esfriou. Até talentos não saem mais tanto igual antigamente, as safras, né? Eu acho que o futebol caiu um pouco. Não sei na verdade, não só em campos. O futebol caiu muito a nível nacional e mundial. Porque hoje as pessoas estão o tempo todo no smartphone, tá no joguinho. Hoje tem campeonatos, o pessoal ganha a grana, que tem a VG, por exemplo, o irmão meu aqui, mandar um abraço pra VG. Pô, o cara é fera na parte de Free Fire, esse porra de jogo aí, ganha grana pra caraca, irmão. Tem time, tem tudo e, tá ligado? Maneiro pra caramba o projeto. A VG tá doida, gente boa, o cara foi lá no nosso projeto lá no Novo Eldorado lá. E as crianças não acompanham, às vezes. Amaram ele lá. Ele jogou né? lá na Praça do Futuro, foi lá, jogou com as crianças lá, brincou, ensinou, né? Muito as bacana. Crianças lá, foi muito bacana lá no projeto. Então é isso, eu sinto falta disso. Você vê que cada vez mais as crianças estão deixando o esporte, o futebol de lado, e também teve essa grande amplitude no esporte. Que hoje, por exemplo, tá em alta o beach tênis. A galera tá lá o tempo todo. Então, fomentou. Antigamente, o que a gente fazia antigamente? Vamos lá, Denis, lá atrás. A gente ia pra rua, jogava bola no terrão mesmo, o dia todo. Ficando cabeça de dedo. Exatamente, o dedo arrancava tudo. Hoje e às vezes não vê isso mais na rua. O pessoal tá dentro do celular, tá no computador. Todas as ruas que você passava, tinha uma galera jogando golzinho, né? Que a gente brincava muito golzinho, botava 2 sandálias do lado. E quando passava o carro, a gente ficava puto, lembra? Aqui não. Aí você não vê hoje mais uma brincadeira com baleba. Você não vê uma brincadeira mais que o tampinha. Peão, lembra? Peão. Cara, eu lembro que eu ia na padaria comprar pão, minha mãe ia, mano. Eu pegava o rolinho do meu pai rolinho não, é desodorante do meu pai. Cortava, pegava um rolemã, botava no cabo vassoura e jogava no chão e saía andando assim, ó. Ia lá, comprava um pão, voltava com o rolinho. Você não vê isso mais, tem bandeira, nada. Você não vê as crianças hoje brincando. Hoje, realmente, você tá falando. Triste realidade. A tecnologia hoje tomou conta. E a tecnologia tem, de fato, né? É uma ferramenta bem usada, é óbvio que tem. Sem comentário para falar de tecnologia, não tenho o que falar, mas só que, infelizmente, eu como pai, às vezes deixo muito a desejar com o meu filho, porque o celular é sempre a primeira opção. Né? Dá o celular para criança, a gente peca muito nisso. A gente pega o celular e dá para criança, quando na verdade a gente tem que pegar, levar para rua, bater uma bola, né? Fazer uma atividade. Mas a gente também está pecando nisso, como pais. A gente precisa tentar. Semana passada, eu tava soltando pipa com minha filha, né? Aí veio uma pessoa e falou assim, pô, tá ensinando sua filha a soltar pipa, ela é menina. Aí eu falei, pô, tô brincando com minha filha, cara. É um momento de lazer aqui, não tem nada a ver. Eu acho que tá confundindo as coisas. Então também tem esse negócio de preconceito também hoje em dia, né? Estão esquecendo da parte ali do momento, né, que fica marcado na cabeça de uma criança. É o famoso criando memórias, né? Entendeu? Tô criando memórias com a minha filha. Então é importante. Eu brinco várias coisas com ela. Amanhã mesmo eu vou pegar ela e eu já tenho que pensar já o que eu vou fazer, né? As brincadeiras, eu gosto de brincar com ela. E ela gosta, ela fica marcada na cabeça dela, porque ela fica falando pra todo mundo. Às vezes eu encontro com alguém, meu pai brincou bem disso comigo. Meu pai fez isso comigo. Então isso é importante. São as memórias que vão ficar pro resto da vida. É o verdadeiro valor que vai levar, né? E aí, voltando ao pontuando, voltando em 2016 campanha, eu tive a oportunidade depois da campanha de 2012. Na época o Vladimir me convidou para assumir a vaga de chefe da divisão de esporte e lazer na infância e juventude. Aí, como eu tava encostado ainda por causa do futebol, né? Eu tava fazendo só projetos, coisas minhas. E aí, na época, eu aceitei. Eu gostei muito da experiência. A infância e juventude é uma secretaria muito bacana, porque você consegue fazer esse atendimento ali, aquele pessoal ali mais próximo. E você faz esse trabalho de socialização, de reintegração, com todo o suporte que uma secretaria possa dar. E aí, o Vladimir falou, pô, tu tem que ser candidato, tu tem potencial de ser candidato. Eu falei, não, rapaz, deixa eu ficar por fora, deixa eu ajudar alguém, né? Eu não queria ser candidato. E aí acabou que em 2016, aí Neném era muito amigo meu, na época o Neném tava com a Secretaria de Esporte. Falou, irmão, vou botar você pra assumir lá e tu me ajuda. Aí fui falar com o Vladimir na época ficou puto, ficou uma semana sem falar comigo. Eu falei, tá bom, eu sou grupo, tu quer que eu seja candidato? Show. Aí chamei Madureira, pegamos o PRP. 2016, aí montamos o PRP. Existe partido ainda? Não, aí o PRP agora migrou, né? O 44 unificou. Isso mesmo. Unificou. Aí, na época, eu e Vinícius, né? Na verdade, Vinícius fez a negociação lá em Petrópolis com o Rodrigo Amorim. Com o Rodrigo, lembrei agora. Com o Rodrigo Amorim, através da presidente do partido que era de Niterói, Eliane Cunha. Isso 20.
Isso em 2016. 16. Aí montamos um partido, chamou o tio Silvinho. Rodrigo veio vice de Flávio Bolsonaro como prefeito do Rio. Mas ele já tinha essa articulação partidária. Eu lembro que o partido foi através dele. E aí, dentro desse partido, a gente falou que não bota ninguém de mandato, nenhum secretário, vamos brigar por igual. Aí, na época, Silvinho foi a primeira campanha dele, que hoje é vereador, tá no 3º mandato. Aí tava lá. Aí eu e Vinícius, aí montamos, mas chamamos o Silvinho pra ajudar, né? O Silvinho já tinha 40 anos de experiência com a mãe dele com o irmão, Zé Cláudio e tal. E aí montamos um nominato puro sangue. Aí botamos Josiane Morumbi, colocamos Jorginho Virgílio, que não fazia parte na época do nosso grupo, era de um outro grupo, mas abrimos pra ele que seria importante ali. Mas não acreditávamos que ele ganharia a campanha. A gente acreditava que ele fazia o meio bem. Pastor Isaías. Tipo assim, a gente fez uma nominata muito boa, cara. Aquele André veio com a gente. André de Marcão? Não, lá de vocês. Não, né? 2016 ele veio candidato. André. Lá de vocês, da área de vocês. André ali, Oliveira? Perto do Amarelinho. Não. Ele ajudou sempre, sabe quem antigamente ele ajudava? Paulo Arantes, lá atrás. Aí ele foi muito claro com o garotinho, ele veio só em 2016, depois compôs no governo André Rafael. que anda com coisa com o Rodrigo Xadopes ali. Sim. Então, assim, a gente montou uma nominata muito boa, com oportunidade pra todo mundo. Não deixamos entrar ninguém de mandato, nada, entendeu? Na época tinha a especulação de botar Dudu Azevedo até. Aí a galera meio que chiou e tal, mas aí acabou que o Dudu também não foi candidato. Dudu, mandar um abraço do Dudu, que é um grande irmão que a gente tem. Hoje tá no mandato aí, acho que foi tardio, já devia estar muito mais tempo no mandato de vereador. Mas faz parte das composições políticas, a gente entende, né? Mandar um abraço a um grande irmão que eu tenho também. Mas aí, voltando, foi isso. Aí me botou lá. Beleza. Na época, o garotinho perdeu para governador 2014. 2015, quem volta para a cidade? Ele. A abertura que o Vlad tinha de flutuar com o secretariado, o Vlad perdeu. Mas fez Bruno Dauari. Então ele ganhou força no Estado. Que ele mostrou a força dele. E aí, com isso, quem passou a resolver as coisas em campo foi tudo o garotinho. O Vlad botou pra fora do jogo. Aí eu falei, rapaz, você me botou no partido, faz como agora? Vai conversar com o papai, vai conversar com o papai. Aí foi isso. Pode ver aquele lance do check-in, que aí a galera pegou. Aí como eu não tinha essa parte de... Aí Madureira até me ligou. Irmão, tá sabendo, tal, trocou uma ideia e tal. Aí eu falei, Thiago Ferrugem estava distribuindo tudo, né? Na época o Thiago era presidente da secretaria, era só Thiago que distribuiu o check-in, né? E aí, querendo ou não, ele usava isso como cunho eleitoreiro também, porque ele foi candidato, né? E aí, quando teve esse negócio de, vão dar para algumas lideranças de bairro para distribuir. Qual foi o grande lance do check-in? Segundo a lei, você pode dar o cheque para as pessoas de baixa renda. Só que as pessoas que foram direcionadas muitas vezes não tinham baixa renda, inclusive... Teve vereador da base que deu pra gente morta. Olha que doideira. Nossa. Pegaram o CPF, foi onde complicou o lance todo, entendeu? Pegaram uma ferramenta pra abençoar vidas e, de fato, fizeram um movimento errôneo, né? Errôneo. E não foram todos. Teve pessoas que realmente deram pra quem necessitava, tá ligado? Verdade. Tipo assim, pô, ali precisa mesmo. E acabou envolvendo todo mundo nesse processo. Muita gente perdeu o mandato. Todo mundo ficou inelegível, perderam o mandato, ficaram 8 anos fora do processo. Ficou aquele negócio na Câmara, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um. Eu lembro que Marcela Pata, acho que teve 400 votos, entrou como vereadora. Paulo Arantes teve 600 votos, entrou. E, irmão, como foi teu sentimento quando você, assim, não ganha a primeira eleição, mas que você disputou ela? Qual foi seu sentimento de perda ali naquele momento? Eu costumo falar que a gente aprende mais na perda do que na vitória, né? É verdade. Então, assim, eu muito novo ainda, eu acabei amadurecendo muito, senti uma porrada muito grande, juro pra você. No dia eu tava indo pra igreja, começou às 5 horas no domingo, eu tava na Bola de Neve na época. Aí minha irmã tava morando em Campos ainda comigo, ela morava ela sozinha ali, na Prefeito Boisebu. Eu lembro que eu saí daquela rua, ali tinha uma padaria de esquina na pracinha do Sossego. Quando chegou na padaria, eu falei, Ingrid, começou a contação dos votos, né? Não me fala. Quando chegou na padaria lá, ela falou assim, Andril, você teve quase 500 votos. Eu, pagou tudo, rapaz. Aí, como tava perto de casa, eu voltei, tomei umas gotinhas de Rivotril e dormi até o outro dia. Caramba. Entendeu? Então, assim, mas eu aprendi. Depois eu nunca mais passei por isso. Porque aí eu comecei estudando. E eu gosto de estudar muito a parte da inteligência emocional.
Aí fiz PNL, do PNL fiz neurociência. Foi onde eu me desbloqueei. Então hoje eu não crio, Rodrigo, mais expectativa em nada, irmão. Perfeito. Eu só entrego. Jesus ensinou isso a gente. Essa experiência, Ele ama sem troca, essa experiência entendeu? sua aí, eu também tive a experiência minha, né, em 2020. Eu lembro bem, a gente lá em casa, né, Dene, né, nossa equipe todinha, a gente tudo lá em casa. Aí girou, deu o primeiro giro, 375 votos. Falei, meu irmão, a galera, ó, nós vamos arrebentar. Vamos pra dentro. Abriu a primeira, tá. Aí deu a segunda, zerou. Ué, como assim? Aí tá bom. Aí daqui a pouco ele foi embora. Aí saiu lá, ficamos lá, aí deu, na hora que foi 3 e pouco, acho que foi 3 e pouco, 2 e pouco da manhã, que deu o último giro, lembra? 2020 travou. 2020 travou, deu aquele problema. Isso, deu problema. Lembra? Ficou aquilo, a gente não entendemos nada porque aconteceu isso. Quando foi, acho, 2 horas, 3 horas da manhã, que foi onde que deu o último giro, que deu os 1.207 votos. Aí, né, foi aquela tristeza pro grupo e tal, eu ligando pra ele, não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Fui dormir. Aí eu não conseguia, falei, gente, cadê Dene? Não consigo falar com o Dene. Aí tá bom. Aí todo mundo foi embora. Eu lembro que eu saí assim na porta lá de casa, fui pro meio-fio, sentei, mas chorei muito. Mas chorei. No outro dia, aí liguei pra Dene. Dene, você não queria saber disso, não queria coisa, não. Fui pra casa dormir. Aí tá bom. Eu entreguei pra Deus, falei, o que a gente podia ter feito, a gente fez. Agora só que tipo assim, a gente fica decepcionado, né? Pelo trabalho, tudo. Não, a porrada sua foi grande. Tá louco, meu irmão. E era, tipo assim, doideira, irmão. Foi doideira. Aí, entrei em depressão. Você foi em depressão? Entrei em depressão. Denis que ia lá em casa me tirar. Lá todo dia, ele lá, meu irmão, levanta daí, vambora, vamos pra rua. Falei, não, irmão, vou sair daqui não, pai. Não sei, eu queria ficar isolado. Sabe o ponto que eu consegui chegar na conclusão na nossa eleição, onde ele fez 1.207 votos? A gente saiu do nada, com nada, para 1.207 votos, irmão. Dentro de um partido, né, que cidadania, não preciso nem falar muito, né? Saudoso Rafael Diniz, um abraço, irmão, nada contra, mas o pior governo da história de Campos, irmão. A gente chegava para falar de política, as pessoas queriam bater na gente, matar a gente, irmão. E esse cara aí muito firme, defendendo o Rafael Diniz até a última gota. Aí eu parava, falei, não é isso não, tá errado. Ué, o certo é o certo. Não, tá errado, irmão. Não, aí ali foi, a gente começou a destravar e capitaneando os votos, porque de fato ali não tinha o que fazer. A gente marcamos uma reunião lá no bairro, fechamos o Eldorado pro Rafael Diniz ir. Ele não quis ir, cara. Então ali a gente viu, calma aí, se o cara que tem que segurar o mastro tá de frente e não tá, a gente não pode afundar com esse cara não, irmão. E assim, vamos tocar. Se a gente tá em qualquer outro partido, tava dentro. Exato. E tivemos oportunidade de estar em outro partido, mas demos a voz a ele, não, vamos seguir o que o líder tá falando. E acabou nos ferrando. Entendeu? Porque o partido nosso lá tinha Zé Carlos, Abu, Fred, Tony da Saúde, né? Aí vem Marquinho, acho que Marquinho Parque Prazeres. Tinha assim, era pesado o partido. Pesado. Aí Marcão tinha convidado a gente pro Avante, né? Que lá a gente estaria eleito. O Silvinho também nos chamou pro MDB também, a gente estaria eleito. No MDB, né? No MDB. Caio, na época, chamou pro DDT. Também, PDT. Tivemos muitas propostas, só que fomos firmes com o cara ao qual trabalhamos no governo, né? A gente trabalhou no governo. Rafael diz, deu tudo errado. Não, mas a gente trabalhou muito, ajudamos muitas pessoas e a prova tá aí, 1.207 votos num partido do pior prefeito da história da cidade. Então, tá claro que a gente trabalha e a gente é trabalhador. Isso aí ninguém pode tirar o rótulo da gente. A gente, né, no caso, a minha mente, entender isso, nossa, foi difícil. Se esse cara não vai lá todo dia lá em casa me chamar, eu tava dentro de um buraco negro. Mas agradecer a oportunidade, preciso falar uma coisa que eu aprendi muito com isso. E eu criei uma frase que me libertou hoje de muita coisa em relação a ficar mal, a ficar triste, que foi: não tente controlar o incontrolável. Essa é a minha frase de vida. Por quê, Denis? Quando a gente bota a Bíblia e fala, onde está seu coração? Porque dele... Então, quando a gente coloca o coração nas coisas, aí eu entendi o porquê lá atrás tive problema no futebol, porque eu achava que se eu não chegasse na seleção brasileira, eu tava frustrado. Eu me comprometia de fazer 3 gols num jogo, se eu fizesse 2, eu ficava revoltado. Olha só, calma aí. Você cobrava muito, né? Cobrava muito, e aquilo ali fez mal a mim. Então, o que é o incontrolável? Você pode responder por você só, cara. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um filho. Deus me perdoe que não. Mas você recebeu a ligação, rapaz, seu filho teve um acidente aqui e veio falecer. Vamos dar um exemplo. Eu perdi meu irmão. Eu vou agradecer a Deus
pelo tempo que ele me proporcionou estar ao lado dele, em vez de reclamar com Deus. Então, assim, porque isso é incontrolável. Você não consegue ter controle sobre isso, Denis. Muito mal nós temos controle pela gente. E mesmo assim, somos traídos pelos nossos pecados. De verdade é isso. Isso é verdadeiro demais que você está falando. Então, assim, porque, por exemplo, eu vim de novo na campanha e tá de boa. Depois eu venho, porque meu coração nunca estava ali. Sabe onde fica meu coração? Em deixar o meu melhor dentro do possível. Ponto. Eu ia ficar puto sim, Rodrigo, ou Denis, se eu não entregasse o meu melhor. Então, cada proposta que eu faço, tudo, eu executo dando o meu melhor. Agora, o resultado não depende só de mim. Então, ele foge de mim. Então, se eu coloco o coração naquilo, irmão, eu vou ficar em depressão, eu vou ficar mal, eu vou ficar revoltado. Eu lembro de 2020, minha mulher falou isso comigo. Eu digo que você tá de boa. Você dormia 5 horas por dia só, rapaz. Você ficava virado igual um maluco, rapaz, que não sei o quê. Covid rolando, você dentro de favela, dentro dos caramba. Sérgio, meu pai ia junto. Esse é meu pai, te amo, Sérgio. Ia junto, baile funk. Sérgio, Sérgio é braço. A lenda. A lenda. E aí, irmão, papai ia junto, cara. E eu com o medo, tipo assim, eu medo de mim não, medo do meu coroa, né? Papai me largava. Covid rolando, irmão. Morre 1, morre 5, morre não sei quem, meu irmão. Doideira. Foi isso que aconteceu, né? Comigo. Eu coloquei, não só eu, né? Denis também, a nossa equipe também. Nós colocamos tudo ali na campanha. Porque, tipo assim, o negócio tava indo, a gente, meu irmão, é essa que vai. E quando não veio, aí foi aquele balde de água fria e bateu. Falei, puxa vida. Exatamente. Aí eu comecei a questionar também Deus, né? Porque os caras fizeram tudo errado, nós fizemos tudo certinho. Na linha, tudo certinho. E os caras ganham e nada. E fora a perseguição que nós sofremos, lembra? Muita coisa. Irmão, mas muita perseguição. Os caras dentro do bairro nosso lá e pá, a gente fazendo campanha na rua, entregando papelzinho, os caras com carreta de som, com som atrás da gente, falando um monte de besteira, um monte de mentira. Entendeu? Outros na rede social. Pra desconstruir, né? Desconstruir. Exatamente. A gente vai construindo, a gente vai entendeu? Então foi sim uma campanha. Essa é a parte ruim da política. Eu acho foi muito parte pesado. Então aí, meu irmão, foi onde que bateu. Aí bateu. Mas foi o que o Endrigo falou, né, Rodrigo? Muitas coisas serviram de lição, né? O aprendizado que tivemos e estamos tendo cada dia, a oportunidade de aprender é muito grande, muito importante. Hoje, a gente está novamente aí, graças a Deus, nessa empreitada, né? Traçando metas, mas deixando tudo na mão de Deus, como o Endrigo falou. A gente vai andar muito, não sei quantos 1000 quilômetros, mas no final quem vai dizer o que tem que ser feito e decidido vai ser Deus. O fim sempre é com Deus, nunca conosco. Não está na nossa mão o poder de execução, como o Endrigo falou. O que não está sobre o meu controle é incontrolável, né? Então, o que fazemos hoje é fazer o ID, irmão. O ID, como pessoas públicas que somos, homens de Deus que somos, e leais aos princípios nossos. Ah, mas cara, você tá no governo, você tá apontando falhas. Aponto falhas. Você vai ver daqui a pouco um vídeo aí que a gente vai mostrar de falhas que tá acontecendo e a gente tem que cobrar. Porque hoje eu sou funcionário da prefeitura, irmão. Estou funcionário da prefeitura. Amanhã eu posso não estar, mas enquanto eu ali estiver, eu vou representar. Mas você é funcionário do povo. Entendeu? Isso. O povo paga o seu salário. Então, obrigado pela colocação, exatamente isso. Eu tenho que responder para o povo. A minha bandeira é o povo. Eu tô lá num bairro onde as pessoas estão sofrendo diversas situações, eu estou vendo aquilo, buscando ajuda, e secretários não estão me atendendo, não estão atendendo o Rodrigo, e a gente vai ficar aqui de braço cruzado. A gente não pode fazer isso porque está no governo. Eu tenho a oportunidade, Rodrigo, de sentar às vezes com você hoje. Você não tem um cargo ainda político, mas amanhã pode virar secretário, pode virar prefeito, por que não? Quem sabe é Deus. Aí eu estou numa outra situação, eu tenho a oportunidade de, através da sua vida, abençoar a vida dele. Por que eu não vou fazer isso? Por causa de lado partidário? É errado, irmão. Sim. Não. Eu, como crente, cristão que sou, isso aí interfere diretamente no meu cotidiano. Eu não posso ter orgulho e vaidade, irmão. E é inegociável, não posso, irmão. Eu tenho que ir lá e pedir ajuda. Me ajuda aqui. Porque Deus mesmo fala aí, um para com os outros. Um para com os outros. Deus não faz propósito individual. Deus não quer fazer só na tua vida, Endrigo. Que luxo é esse que você tem? Até o próprio prefeito pede a gente, né? Para ser os olhos dele. Deus une propósito. Né? Então, quando ele une propósito, ele te dá uma situação e aquilo requer poder. E o quanto mais é dado, irmão, você já sabe, né? Então, a gente tem uma obrigação para com as pessoas. Ou vai só usar as pessoas daqui a 9 meses, quando começar a eleição de novo, a gente começa a usar as pessoas novamente, fazendo o mesmo jogo que eles fazem conosco esse tempo todo. Você foi usado lá no início, agora no meio, no fim. Com a bagagem que você tem hoje, irmão, não pode dar o luxo de ser usado novamente. Sim.
Tu tem que mexer o tabuleiro. Tem que mexer uma peça aí no tabuleiro e tem que fazer. Tem que ajudar alguém. Seu filho tem que crescer e saber que o pai representou ele. Igual você tá falando do Thiago aí. Thiago deixou um legado. Ele não tá aqui mais vivo, mas quando eu ouço falar do seu irmão, pô, tá fora da curva, irmão. Porque deixou um legado. Só coisas boas, né? Você tá entendendo? Inclusive, aproveitar que eu tô aqui em Guarulhos, tem um projeto do meu irmão que a gente vai botar em atividade esse ano. Que ele tinha um sonho de fazer um projeto, uma casa instituição, para pegar os jovens e dar cursos, né, para inserir no mercado de trabalho, mas mais voltado para empreendedorismo. O rapaz às vezes quer montar um salão de cabeleireiro, mas não tem condição ir lá investir naquele jovem, entendeu? E o nome ele chamava de Guaruzada, né? Ele chamava de assim, Guaruzada, tal. Era um sonho dele. Então, de primeira mão, e vamos estar juntos, com certeza. Esse ano a gente vai botar isso em prática. Então, bacana. Conta conosco, conta. Já tô anunciando de primeira mão aqui com vocês, né? Maravilha. No Negritude, olha aí, mas eu melhorei para Guarulhos, hein? Tá chegando, hein, gente? E aí vão estar somando, né? Juntos, vão estar juntos sempre, né? E aí realizar esse sonho, né, que ele tinha de estar fazendo essa casa lá em Guarulhos. Estamos vendo o lugar ainda, mas deve ser perto da casa dele, que morava no calabouço ali, vai ser por ali Alvorada, vai ser por ali pertinho de vocês. E ótimo, porque ali é um lugar de acesso mútuo, todo mundo pode acessar, não tem problema de lado A, B, C ou D, ali é um lugar bom de acesso. Para poder fomentar vidas, não tem lugar melhor do que aquele meio campo ali. É isso, irmão. Pô, eu fico feliz em saber que você está dividindo isso conosco, né? Porque a nossa luta é diária. A gente tem um projeto lá, Cuidando de Vidas, que é o que você conhece bem, né? Guarulhos toda já abraçou o projeto. Mas hoje o projeto não está na sua total funcionalidade, funcionando como devia, muito por causa do antipúblico, irmão. Eu posso crescer com o projeto. Estou preocupado com o que eu posso fazer para as pessoas. Não está preocupado com a pessoa, né? Não, o mal que eu posso fazer a eles. O que o Denis fala prejudica ele. Não está preocupado com o bem que eu posso fazer às pessoas. Exatamente. Não quer me ajudar a fazer bem às pessoas, não, irmão. É a porrada que eu dou que dói. Então, pô, é estranho. Eu estou construindo um monte de coisa lá junto de pessoas do bem para fazer o bem. Isso não serve para eles. Agora, desce a porrada. Começa a mostrar falha, erro. Aí chama para carga, irmão. Chama para dar boquinha. Isso que é triste dentro da política. Mas eu costumo falar que a velha frase, né? Pro mal reinar, basta os do bem não se posicionar, né, ali, né? E aí eu vejo que a gente, né, que eu creio que nós somos do bem, temos que exercer esse papel sim e trazer pessoas que são do bem também. Exato. Tem muitas pessoas boas que têm o coração igual ao nosso, mas às vezes não tem a motivação de vir. Mas quando vê a gente, acaba olhando e fala, pô, eles estão fazendo o correto, quero ir pra lá. Então, assim, quanto mais agregar essas pessoas, mais a gente vai minando. Porque o bem sempre vence o mal. O mal, ele pode ter um período deles, mas não vence nunca o bem. Ele tem prazo de validade, né? Tem um prazo. O mal já começa com prazo de validade, já está sentenciado o mal. O mal sabe onde vai parar, qual o caminho do mal. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Já aproveita, deixa aqui para evangelizar aí você. Fica ligado. Vou aproveitar, irmão, vou chamar aqui um vídeo ao qual essa semana, né, estivemos lá com o deputado da LERJ, né, Rodrigo Bacelar. Tivemos uma agenda lá com o deputado Marcos Tavares, que nos chamou, deputado federal, e o próprio Serginho. E na ocasião, o deputado da LERJ, né, o presidente da LERJ, estava presente. E a gente está em obra lá no Parque Rio Branco, Santa Clara e Novo Mundo. Uma obra de quase 80 milhões, a qual está mudando a estrutura nossa. Tivemos a oportunidade de pedir ele, Endrigo, que viesse olhar para a gente, porque está precisando amparar a obra. Amparo, o que eu falo, é recurso mesmo, para poder fazer a próxima etapa da obra. A gente tem hoje 15 ruas prontas, já com águas pluviais, já com meio fio, calçada, tudo pronto, só aguardando o asfalto. Há 1 ano a gente está aguardando o asfalto. Então, eu tive a oportunidade de estar numa agenda com o presidente da LERJ, ao qual é ligado direto a Cláudio Castro. Como que eu não chego até esse cara, esse cidadão que hoje exerce tal poder dentro do nosso estado, e não faço um pedido? Eu, como um cara público, agente público que sou, e sabendo do que a gente está necessitando. Exatamente. Não tem como, irmão. Então, as pessoas confundem as coisas, né, Den? Exatamente. As pessoas levam pro lado pessoal. Você tá no governo e tal. Eu tô no governo, então eu tenho que ajudar o governo. Eu tenho que ajudar a população. Eu tenho que ajudar. Agora eu tô no governo fazendo o quê? Esperando chegar o último dia do mês, o dia útil, para bater na conta e fazer o quê? Olhar pra minha casa? Não, então eu vou fazer outra coisa. Agora, política não se faz assim, não. Eu, pelo menos, não aprendi a fazer política assim, não. Então eu vou botar um vídeo para vocês dar uma olhada aí comigo e a gente comentar sobre isso também. O vídeo 1, por favor, bota pra mim aí.
Pessoal, estamos aqui no Rio Branco. O bairro está em obra, né? Rio Branco, Santa Clara e Novo Mundo. Estamos em obra. Já temos para mais de 15 ruas prontas, aguardando o asfalto. Isso já tem um ano. Aí chove, é desfeito o trabalho para poder aguardar novamente o asfalto. Estamos aqui, a gente acompanha, a gente está aqui desde o princípio, desde sempre. Independente de período eleitoral ou não, a gente está sempre com os trabalhadores, com os moradores. Hoje está fazendo caixa ralo, meu amigo Paulo aqui, junto do Vinícius, estou com o Luciano aqui também, que dá todo o suporte à obra, trabalha muito aqui os caras, mas a gente precisa dar resposta do poder público. É amparo que a obra está precisando. Então a gente essa semana esteve com o Rodrigo Bacelar, né, na última sexta-feira, pedimos a ele, estamos pedindo ao prefeito também e vamos pedir a quem tiver que ser pedido. Pedir a gente pede, agora tem que ser atendido, porque o trabalho não pode parar por causa de capricho, pessoal. Capricho, não pode parar. Obrigado. Então, Rodrigo, às vezes a gente é muito incisivo, né? A gente tem uma forma de tratar diferente por causa de cultural, né? Tem caráter de cultura, criação, tudo isso conta. Mas no fim o recado é um só, irmão. No fim, a luta é uma só. Não adianta falar bonitinho, ser poliglota, não adianta ser muito, sabe, fera, letrado. E no fim das contas não resolver. Então a gente precisa de mais ação e menos falácia, irmão. E é o que a gente tem feito na política, entende? Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, Rodrigo, porque hoje a falácia, ela tomou conta. Existe um político na cidade que fala mentira, muitas vezes dita, ela se torna uma verdade. Então, assim, cara, as pessoas gastam a energia delas com falácias, com brigas o tempo todo. Eu entendo o quê? Todos nós temos um único tempo. São 24 horas que nós temos por dia, correto? Então, o tempo que fica de falácia, arrumando picuinha, brigando, falando mal do outro, pô, vamos ajudar o próximo, irmão. Você tem que optar, você não tem como fazer os dois, seu tempo é único. É melhor gastar minha energia ajudando o próximo. É isso aí. É o que eu faço, por exemplo. Né, eu tenho uns amigos, né? Eu falo que eles são amigos porque são nascidos e criados lá no meu bairro e são adversários políticos, não são meus inimigos, né? Sim. Aí, por exemplo, queimou a lâmpada em frente da casa deles. Aí eu não vou trocar a lâmpada em frente da casa deles porque são meus adversários políticos. Isso não existe. Eles pagam as mesmas taxas que eu pago. Sim. Então eu tenho que fazer meu trabalho. Sim. Então acho que já está na hora de se unir, né? E pensar no bem comum da população, que a população está sofrendo. Então vamos, né, as vaidades, a soberba, eu acho que já está na hora já de se unir e apresentar e entregar a quem tem que ser entregue, né? Que é a população precisa. Se ela colocou A ou B lá, porque ela deu credibilidade para as coisas chegarem até ela, para melhorar a qualidade de vida dela. E, Rodrigo, tudo que você está dizendo é muito importante frisar que tem que deixar o período para brigar pelo voto na eleição, pô. Não é isso? Sim, exato. A gente só é adversário também no período eleitoral. Porque até chegar o período eleitoral, somos todos da mesma embarcação. O mesmo presidente que é hoje em exercício, ele é presidente de todo mundo. O mesmo vereador que está lá, seja ele qual deles, dos 25, é vereador de toda a população de Campos. O prefeito é prefeito de todo mundo. Então, hoje não pode ter isso. Hoje quem precisa é a população. A política tem que ser feita de forma integral, não parcial. Eu não posso ser parcial quando eu estou num ramo coletivo. É um ramo coletivo, irmão. Eu estou num ônibus carregando várias pessoas no ônibus comigo, eu vou pensar só em fazer a manobra pensando em mim. Eu gosto de fazer curva deitada, eu vou botar todo mundo em risco, irmão. Eu tenho que fazer a curva de acordo com todo mundo. E uma coisa que eu costumo falar também, né? A gente sabe que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Exato. Então, todo mundo, o que faz aqui o mundo espiritual está sabendo de tudo, irmão. E uma certeza que nós temos nessa vida é que uma hora todo mundo vai chegar, irmão. É isso. E aí, você acha que um livro da vida, o que vão falar da gente? E aqui na Terra, o que vão falar? Quem foi o Rodrigo Tomás? Quem foi o Denis? Se você deixa coisas boas, você vai ouvir coisas boas. E isso ninguém te tira. Mas quando você deixa coisas ruins, imagina o que fica de legado para os seus filhos, para os seus netos. E isso que vai ficar. Então, essa política do vale tudo, eu acho que já passou faz tempo. Está ultrapassada. Com certeza. Então, assim, eu acho que hoje a gente conseguiu sair de um lado político muito sujo lá de trás, principalmente em Campos Goytacazes, que era sujo. E aí a gente tem que também pontuar que nós evoluímos nisso. Exato. E quando a gente vê pessoas do bem construindo política e fazendo dessa forma, a gente, você vê que cresceu. Que antigamente não tinha essas pessoas.
né? Sim. Há de convir comigo, né, Denis? Com certeza. Então, eu entendo sim que os frutos estão aí. A gente quer muito mais, mas o que a gente já semeou lá atrás, a gente está colhendo. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente quer brigar, falar também das partes ruins, de pessoas que estão fazendo de forma errada. E a gente tem que enaltecer mais o trabalho nosso, o trabalho das pessoas de bem, o trabalho das pessoas que acreditam sim que é possível. Essa realização. Eu tenho uma frase que eu falo com alguns jogadores, que eu trabalho com um jogador, trabalho com algumas pessoas relevantes, falo assim, ó, tem pessoas, Denis, que fazem sucesso. E, Rodrigo, tem pessoas que é um sucesso. Pra mim, o sucesso não é simplesmente uma pessoa, quero ser vereador, ganhar uma campanha, não. É o processo, pô. O processo do que você tá fazendo, pra mim, você já é um sucesso. Você não precisa fazer, não, porque você é, pô. Amém. Entendeu? Forte. Eu aprendo com esse cara também. Ele manda um negócio pra mim lá, me ajudou muito. Teve uma vez lá que eu tomei uma pernada, rapaz. Negócio de franquia do Flamengo, doido da cabeça. Falei, o que eu vou fazer? Aí ele falou uma frase que eu já usei. Falei, eu já usei com mais 3 pessoas, me desbloqueou. Irmão, você quer ter paz ou quer ter razão? É isso. Lembra disso, Denis? E aquele dia ele pronto. Você tava bem atribulado, né, naquele momento. Dia, tava porque o cara era meu amigo, o cara passou a perna em mim, mano. Me deu um golpe, pô. Se fosse o Vasco, não teria esses problemas aí. Porque eu entendo dentro dessa, né, desse tema de vida, que é um lema de vida que eu levo, que não vale a pena você brigar dentro de uma situação onde você vai perder o que você tem de mais valor, pô. O que é mais valoroso pra você hoje? O que você tem de mais valor hoje? É a sua paz, irmão. Aí que vale a pena brigar, lutar e morrer pela paz. Entenda como é paradoxal, né, o negócio. Mas vale a pena lutar pela paz. Irmão, para poder a paz reinar, os homens de bem têm que se levantar, irmão. Tem que se levantar os homens de bem. Ou a injustiça vai tomar conta, a impunidade vai predominar e no fim os homens estão assim, ó, de bem. De braço cruzado, porque não fez nada, mas o maior poderio que tem. Só a imagem do Endrigo hoje em certas localidades já traz um alento pra garotada, pra molecada, porque sabe que foi jogador de futebol, empresário bem sucedido, é um cara que chega, sabe se portar, sabe falar, sabe chegar. Então só a tua presença, às vezes, em certas situações, já muda o olhar de uma criança, de um jovem na periferia. Porque se espelha, irmão. A gente chega na área nossa lá, pô, Denis, oi tio Denis. Poxa, aquilo ali, cara, me dá assim maior força pra continuar, porque... A gente pode falar da questão quando levamos as crianças... No circo, foram vários, cinema, McDonald's, a gente pega as crianças e leva pro McDonald's, leva pro McDonald's, leva pro parque, a gente tá sempre fazendo isso. Sabe por causa de quê, irmão? Eu fui criado lá na Rocinha, você teve o prazer de conhecer a Rocinha, você viu como que é aquela favela. 99,9% da Rocinha é gente do bem. Tem pessoas lá milionárias, tem pessoas lá muito bem sucedidas e moram dentro da Rocinha, mas a mídia não vai falar isso. A mídia vai falar quando morrer um ou outro, ou quando tiver troca de tiro de facção com facção, mas não vai contar a história, irmão. Não vai contar a história lá dentro, a realidade que a gente sabe qual que é. É 99,9% gente do bem. Jogador de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é qualidade. Mulheres bonitas pra caramba, muitas mulheres bonitas, homens bonitos, pessoas do bem lá naquele local. Mas a mídia vai contar o que dá audiência, que é desgraça, irmão. Né? Exatamente. Então é a gente que tem que fazer a diferença. A gente tem que levar isso, tem que mostrar isso. Todas as vezes que eu posso, eu levo alguém na Rocinha, boto pra andar a favela toda comigo. E voltam maravilhados. Rapaz! Pra vocês verem. Porque é isso, irmão. Não se trata ali de estar fazendo apologia a tráfico, a criminalidade, nada disso. Se trata de mostrar uma cultura realista e verdadeira. Sim. Uma cultura que é de verdade. Ali a gente tem tudo quanto é tipo de artista dentro de uma localidade que o mundo, infelizmente, fecha as portas. Você chega e fala que você é da Rocinha, calma aí, mano, isso aí deve ter trocado um monte de tiro, deve ter matado. Não, nada a ver, pô. Nada a ver, mas... E aquela vez que a gente foi lá, né, que você me botou, levei tio Amaro e Maron. Rapaz, Benço rodou a favela, começou rodando, daqui a pouco tava o gordinho. Ai, eu falei, o que, Amaro? Rapaz, deixa eu respirar um cadinho. Imagine o morador ali, subindo com compra, né, com um colchão,
Pra você ter ideia, aqui em Campos, você compra um metro de areia a R$20 uma carroça. Lá você paga em torno de 100 a 120 um metro. É mesmo? Isso lá atrás. Só que pra carregar lá pra cima, irmão, é mais ou menos o dobro. Eu vi... Ou você bota nas costas latas e vai carregando, ou você paga. E o cara geralmente vai cobrar. Eu vi um vídeo ontem, um rapaz mostrando, né, a rocinha todinha. Aí chegou na parte lá que tinha um monte de tijolo assim lá embaixo. Aí ele falou: você quer trabalho? Né, falando com o pessoal em casa, assim, com o vídeo. Cada tijolo aqui pra você subir é R$1. É isso. Eu falei: caramba. Aí 1 milheiro de tijolo dá R$1.000, irmão. Ele falou, falou isso. Você entende? Aí ele falou, R$1.000 aqui no dia pra você ganhar aqui, pra você subir. Eu, Rodrigo, trabalhei muito com isso. Eu não tenho vergonha, na verdade, eu me orgulho em falar, né? Que eu já trabalhei carregando. Aluguel lá R$1.000, ele tava falando que o aluguel tudo que eu fiz lá atrás me fez chegar onde eu estou hoje. Então, graças a Deus pela trajetória, irmão. Né? Eu agradeço a Deus pela trajetória, por tudo que eu vivi, porque me fez chegar onde eu estou hoje. Eu olho com propriedade nos olhos das pessoas e falo: irmão, é isso. Porque eu não levo ninguém enganado. É papo reto, na veia, tem que ser. Então, tudo que eu fiz lá, você foi lá, eu te levei aonde eu morei, sim, te levei aonde eu vivi, você viu todo. Eu chego lá, irmão, os caras, abre a porta, senta aí, né? Dorme aqui em casa, vem jantar, vem pra... Sabe por que isso? É um legado de pessoa do bem, que sempre procurou fazer o bem. Isso pra mim que vale. E aonde eu passo, eu quero deixar isso. Se eu vou deixar ou não é outra coisa, mas eu luto por isso. É onde o Espírito Santo, né, conduz todas as coisas em minha vida e ele vai, né, o joio, o trigo, né, ele vai me moldando, porque na verdade sou eu que preciso ser moldado. Não é você comigo, é eu com você. E você pensar assim, para comigo, aí as coisas vão fluir da melhor. Mas é a gente que tem que se melhorar como pessoa. E a gente tem feito isso no dia a dia. Esse programa que temos hoje aqui é para mostrar mais das pessoas que a gente conhece, mostrar um pouco mais dessa política aberta e inovadora, porque não é do toma lá da cá, não é porque você veio candidato, você pode ter eleitor que vota em mim, não. Que seja, irmão. Que todos os meus votos que votaram em mim votem em você, você seja candidato, e eu possa amanhã usufruir de um cara que vai fazer a diferença em prol da população, irmão, já valeu a pena. Eu não posso ter vaidade, irmão, de apresentar um Endrigo, de mostrar pro meu público você, pô. Porque eu sei o cara que você é, eu sei o cara que você também pode ser, assim como o Rodrigo. Então a gente não tem que ter medo e vai dar. O que é pra ser meu não vai ser seu, irmão. Não vai ser. E política também se constrói em grupo, né, Denis? A gente sabe que ninguém faz nada sozinho na vida, e política também. A política tem que ter grupo. Eu tava falando até ontem, né? A dificuldade que é você hoje ter pessoas lá dentro que de fato abre o jogo. Abre o jogo e fala assim, que vai te dar a oportunidade de você crescer, que vai dar a oportunidade de você executar suas coisas. E eu acho que sim, a gente precisa montar um grupo de pessoas que pensam da mesma forma e que o mandato seja nosso, independente de quem for o candidato. Entendeu? Eu sempre briguei por isso. Aí voltando que eu parei em 2016, aí como, né, não chegou lá, voltando em 2016, quem tava falando da trajetória, fizemos 992 votos da campanha lá. Mas ferrado, tava... Meu Deus do céu. Aí, em 2020, eu fazia parte do grupo de Gil, falecido Gil, grande irmão que a política me deu, que infelizmente não está mais aqui. Ele tinha pedido, eu falei, não quero ser candidato, eu sempre falo isso, né? Ele já entendia, que você não quer ser candidato. Faz o negócio, então, ajuda Bruninho, filho dele. Eu falei, não, tá bom, ajudo. Tava morando em Búzios até, tava indo no Rio, Búzios, tava falando pouco tempo em Campos. Tava indo, voltando e tal. Não, o maior prazer do mundo, pô, tá maluco, pô, tal, Bruninho, parceiro, pá. Beleza. Gil vai e falece. Aí Bruninho vai falar, rapaz, pegou o presidente do partido, depois Nildo Cardoso pegou, mas quando ele estava presidente, falou, pai, preciso que você me ajude na nominata, mas você tem chance de ganhar. Vai vir um fundo partidário do PSL, que era do presidente, né? Ia vir muita estrutura, e eu vou direcionar para você, Luiz Azeredo, que eu tinha botado no grupo também, e Jean Godin. Dividi uns 4. Aí falou, vou dar 200 mil do fundo partidário para cada um. E você, Endrigo, conhece um monte de deputado. Você vai lá, faz uma parceria com um deputado lá, pro cara te ajudar aqui. Bota emenda, bota o que for, para te ajudar. Só que isso tava 4 meses da campanha. Só que já passou o prazo. Só como eu era afiliado no PSL, eu pude ser candidato, entendeu? Eu não precisava... Enfim, aí tava no partido. Aí nisso, eu falei, pô, não quero. E começou a botar pilha.
Bruninho é sagar, né? Mandou, pá, sei o quê. Pô, Endrigo, você tem um potencial do caramba, pô, tá maluco, pô, você vai ter chance agora de ganhar a campanha, não sei o quê. Eu falei, pô, irmão, não quero. Enfim, aí a galera minha ficou motivada. Ah, vem. Fiz um acordo com o André Lazzaroni, mandar um abraço, um grande amigo que eu tenho, o André Lazzaroni. E aí acabou que não andou as emendas, não andou as coisas lá, por lá. E aí não chegou, a gente não conseguiu ir à frente. Aí acabei sendo candidato de 3 meses. E mais uma vez a gente não conseguiu concluir como deveria ser. E agora a mesma coisa, me filiei no último dia, em 2024. Até porque então eu sabia que você não seria candidato. Exatamente. Você fez todo um processo de não ser candidato. Exatamente. E desde o começo da outra campanha eu já não queria ser candidato. Aí o que aconteceu? Bruno Pezão, grande amigo que eu tenho, mandar um abraço pra ele. Ele foi lá em casa todo dia, pô. Negociando que é mais política, ia lá, me pegava, me levava pra um lado, me levava pro outro, me ligava 24 horas. Que Bruno tem um jeito de Gil. Assim, de. Ele aprendeu com o Gil, né? Igualzinho. Escolado. Igualzinho a Gil. Aí ele falou, irmão, me ajuda que depois na frente, quando vier deputado, eu te faço vereador. Eu falei, pai, não tenho sonho, não. Eu gosto de ser grupo, eu quero ter autonomia, pô. Mexer aqui, mexer ali, ajudar aqui, ajudar ali. Eu quero ter autonomia, pô. Enfim, aí acabou que eu fiquei 3 anos lá, algumas coisas não tá mandando, na ponta de chegar e falar assim, rapaz, Endrigo, vamos fazer o seguinte, você chega no gabinete, você fica falando um monte de merda, você fica falando mal de mim o tempo todo, você é meu amigo, a gente tá junto todo dia. Eu não tô falando mal de você, não. Eu tô criticando amigo que amigo falando na cara. Algumas coisas que você não tá fazendo conforme for, tal. Mas faz parte. Então, a gente é irmão, vamos continuar irmão, ajuda a outra pessoa. Aí eu ia ajudar a Elinho, na verdade eu conversei com a Elinho, só que como eu tenho essa abertura no Rio Gigante lá com os deputados, que eu trabalho para vários deputados, na parte de coisa, e ainda ela falou assim, rapaz, você não quer ser candidato no partido de Thiago Rangel, não? Porque lá ele vai fazer a filha e vai ter chance para mais um. E ele não vai botar ninguém de mandato. Aí falou, aí eu fui em Thiago e tal, aí Thiago marcou no sábado aqui. Aí isso foi na quinta. Eu fiquei com o papai em Niterói e falei, pai, você acha o quê? Né? Rapaz, a logística era com 1.800 a 2.000 votos, estava dentro ali. Entendeu? Era o único partido que você teria condição de ganhar com pouco voto, né? Vamos colocar assim, né? Hoje, como eu sou empresário, eu tenho minhas condições, não teria como coisa. Só que eu estava fora do game há muito tempo. Tava fora do game. Então, você sem serviço prestado, você fora da cidade, ninguém sabe que você é candidato. Era muito ruim. Mas aí, você com meu pai, eu ouço muito meu pai, papai, vem, filho. Vamos pra dentro. Se for assim, o jogo vai ficar redondinho. E aí, comecei do zero. Minha galera tava toda brigada já. Tinha a Carla, que era meu braço direito, tava chefe da noite de Marcão, enfim. É porque você já chegou tarde, né? O pessoal já tinha feito compromisso. Eu tive que construir tudo do zero. E aí, a maioria da minha galera, que é meu amigo, tem a galera que não gosta de política. E fala, pô, Endrigo, você vai botar esse negócio de política de novo, rapaz? Entendeu? Aquela galera que é. Aí a gente teve que fazer serviço de formiguinha, irmão. Formiguinha. Aí eu falei, rapaz, surgiu a oportunidade da igreja, né? A igreja mundial do poder de Deus, né? Aí fomos lá, tal, fechamos com eles, fomos lá com o apóstolo Valdomiro, tal. Só que aconteceu um movimento na igreja lá que os fiéis mesmo no final não votaram. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a igreja de Morro do Coco, que eles tinham um apoio a gente, né? Que a gente estava ajudando eles lá. Era para dar 40 votos. Deu 1 voto. Nossa. Saturnino Braga, 2 votos. Farol de São Tomé, 2 votos. Foi tudo assim. É até importante esse momento, vou pegar um gancho rápido, Rodrigo. O povo de Deus, você homem, mulher de Deus, que, né? Vocês carregam um peso muito grande, a gente carrega um peso muito grande. Assim, se não. Quando for assim, dá a palavra, cumpre. Justamente para o meio político, o inimigo nosso, que é um só, é o espírito, né? Tem usado muito isso para falar, não fecha com o pastor não fecha com o meio evangélico não, porque não são cumpridores. E a gente carrega uma bandeira de Cristo. E tá vergonhando, né, o nome de Deus. Isso traz vergonha pro reino. Então você de Deus, você homem e mulher de Deus, dá a sua palavra, fala logo que não, mas não se aproveita de uma situação e depois fica desonroso pro nosso Deus. Ou você então fala que não é da igreja, sai da presença do Senhor e faz como no mundo. Mas na presença de Deus, por favor, assim, serve para mim. A palavra é igual uma espada de 2 gumes, corta pros 2 lados. Essa ensina ou não. Continue, aí vou irmão. aproveitar um gancho do que você falou. Uma coisa que aconteceu na campanha que me marcou. Vamos lá. Tem uma igreja chamada... Era a Igreja Colheita e o apóstolo Walter Júnior agora pegou, do lado do campo do Ipiranga. Sim. Era do apóstolo René. René agora foi pro Espírito Santo e passou para ele. Até então eu ia lá porque um braço direito meu da campanha, que é irmãozão meu, ele, Edler, manda até um abraço pra ele aqui, Edler, Juju, Juliana, era de lá. E aí, Denis,
acredita que entrou um obreiro, tipo assim, com adesivo de algum candidato lá? Só que ele não queria perder pra ninguém. Só que o obreiro, tadinho, ele precisava das rodas pro carro pra rodar de Uber. E o obreiro já de idade, aos 50 anos, tava na igreja há uns 30 anos, já sempre foi da igreja, ele é esposa dele. Cara, gente boa. Aí Éder vai e me liga: irmão, você não tem como abençoar o irmão aqui não, pô? Que aí vai tirar o adesivo e botar o nosso. Porque eu não quero ninguém aqui de fora, não, pá. Beleza, né? Vamos lá, vamos abençoar. Mas dá 4, não dá 2, não. Eu falei, tá bom. Fui lá e eu pessoalmente comprei. Deu 1.000 e pouquinho os pneus do cara. Falei, vamos comprar um negócio ruim pra ele, comprar um negócio bom. Já pra abençoar, abençoa direito, né, Rodrigo? Eu tenho uma equipe de call center que fica ligando. Você passa suas lideranças, aquele chuto pesquisa. Quero fazer. Você teria 30 segundos pra mim? Tem. Prefeito, voto quem? Fulano de tal. E vereador? Pá, e anota, né? Peguei, quando comprei o pneu, já passei pra equipe já. A equipe no outro dia de manhã ligou. Olá, tudo bom? Tudo bom? Aqui estudo pesquisa precisão, gostaria de 30 segundos. Dari, prefeito, hoje você vota em quem? Fulano de tal. E vereador? Professora Natália, um negócio desse que ele falou. Aí ligamos pra mulher dele, a mesma coisa, acredita? Rapaz, liguei pra Éder. Éder, não é possível, velho. Não é possível. Esse é o único que eu acreditei que eu nunca me traía. Nossa, muito triste. Aí mostrei ligação, mostrei tudo. Então, assim, é uma coisa que você você acaba desacreditando. Você acaba desacreditando essa é a do ser humano, entendeu? Mas, Endrigo, foi muito importante, né? Assim, crucial a sua estadia conosco aqui nesta noite, receber você, bater esse papo. Você é um amigo, um irmão que nós temos aí, que Deus me deu aí, né? Junto do Serjão lá, que é meu paizão também. Mandar um abraço, um beijo pro Sérgio. Sabe que logo, logo estarei aí. Vou passar um fim de semana com você aí. E, cara, muito bom poder estar com você aqui, né, Rodrigo? Recebendo você, batendo esse papo totalmente fora da curva, que a nossa conversa aqui não tem script, não tem nada, a gente vai falando do que o coração sente, que isso é o mais importante. A gente fala com o coração, a gente não fala com script, não tem nada escrito, não tem nada aqui, e a gente não tem corte, a gente é direto aqui, irmão. Então, muito importante receber você, poder bater esse papo, independente de lado político, você se mostra ser um cara sempre em prol da população. Isso também é o diferencial por causa da base, graças a Deus, ao Sérgio, né, pôde te dar essa base. E é isso, cara. Eu quero aqui, antes de falar Rodrigo, para fechar, quero só mostrar um vídeo que a gente tem lutado muito, cara. A gente perdemos 2 jovens em Guarulhos, foram eletrocutados. Esses caras estão sendo taxados de ladrões. Só que os caras, trabalhadores, caras do bem, eles, conheci os caras. E a Enel tá tentando colocar os caras como ladrões, que estavam tentando furtar fios, e não é isso. Eu vou mostrar uma realidade de um vídeo para vocês verem como que se encontra essa concessionária com a nossa cidade, o que ela tem feito conosco. Descaso, né? Total, irmão. Total. É o vídeo da Enel. Bota para mim, por favor, aí do poste, por favor. Por favor, filma aqui. É assim, ó, que a Enel tem trabalhado no nosso município. Dessa maneira. Você atrasa sua luz aí 10 dias, uma semana eles mandam cortar. Mas um trabalho desse aqui, ó, pra trocar o poste e fazer o que tem que ser feito, eles não fazem. É o desserviço. A gente vem sofrendo com essa concessionária, com a Enel, a gente vem sofrendo com perdas de vida. Outro dia, 2 jovens morreram. Eles alegam que morreu porque estava furtando fio, mas é mentira. É o desserviço deles. É poda de árvores em alta, em baixa, que eles não estão fazendo, e troca de poste, que eles não fazem também. Tá aí, ó. Em frente ao UBS do Parque Rio Branco, perto da creche e ao lado aqui da obra do Bairro Legal. Esse poste está aqui. E aí, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Batalhas diárias que a gente vem travando. E é muito importante a gente salientar que não é A, B ou C. Isso aí se trata de vidas. Estão sendo ceifadas, perdidas, por causa de um desserviço e uma concessionária milionária, irmão. A gente está falando da Enel, a gente está falando de uma concessionária que detém poderes aquisitivos, não podemos nem mensurar aqui. Ele não está fazendo, não tem um fiscalizador, irmão. A gente não tem... Temos 25 vereadores de mandato aí, irmão. Palco da Chico, da em Francisco. Temos 4 deputados estaduais. Um é presidente da LERJ. Temos, né, o prefeito da cidade. Então é todo mundo, irmão. Aí é força. É a força que tem que valer, inclusive, irmão. Denis, a Câmara hoje de Campos criou a CPI da Enel.
eu não tô vendo andar essa CPI. Mas o relator já saiu, ele assumiu uma secretaria aí, pô. Então, aí, a última sessão, se eu não me engano agora, 2 horas só de moção de aplausos. A cidade não tem coisa para discutir, não, gente. Ficar quase 2 horas moção de aplauso. Tanta coisa acontecendo na cidade, como é importante essa questão da Enio, esse descaso. E eles vão ficaram quase 2 horas moção de aplauso. Entende? A gente vai fechar, felizmente ou infelizmente, foi curto, né? O bate-papo aí acabou sendo curto, mas ao mesmo tempo muito leve, muito sadio. Quero você, Rodrigo, deixa aí sua fala final, né? E depois o Endrigo e a gente fecha aqui, como sempre, a gente dando aquele feedback. Pessoal, quero agradecer, né? Mais um programa, né? Tá juntinho com a gente aqui, mais uma sexta-feira. Quero agradecer meu irmão Endrigo aqui pela presença. A porta sempre está aberta para você aqui, irmão. Foi muito legal o bate-papo com você. Que Deus continue abençoando sua vida. Obrigado, irmão. Obrigado. Estender, né? Muito recíproco, né? Quando a gente está junto, eu me sinto em casa, que a gente fala a mesma linguagem, a gente comunga dos mesmos ideais também. Lógico, eu tenho que aprender muito nessa parte social com vocês, né? Essa parte social vou aprender. Costumo falar que eu aprendo muito, né, com vocês e preciso botar mais em prática. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Parabenizar vocês pelo programa, por estar sempre motivados a fazer diferença. Porque se isso aqui acontece hoje é porque existe motivação. Exato. O coração arde. E é difícil ter pessoas hoje para falar sobre política, que é um assunto extremamente desgastante, mas ao mesmo tempo tão necessário. E Campos precisa de mais pessoas como vocês. E eu acredito que através da vida de vocês, eu creio que cada um tem um chamado, tem um projeto, sabe, Dente? Várias outras pessoas vão se espelhar em vocês para vir novos Denis, novos Rodrigos Tomás, para poder perpetuar isso. A gente precisa de pessoas boas. É isso. Irmão, quero agradecer novamente. Eu sou suspeito para falar de você. Tu é um amigo, um irmão, em diversas oportunidades, né, da vida aí, nesse tempo que a gente está nessa jornada. E dizer para você que a gente que aprende, né, com você também, todo dia, em todo momento. Você passa essa humildade, independente de estar de pé ou de estar de Land Rover, você é o mesmo cara. Você andando a pé é o cara, você andando de Land Rover é o mesmo cara. Isso é bacana. Irmão, bacana é isso. Bacana é o que está no coração, meu irmão. Objetos são para usar, pessoas são para amar. Então, vamos para dentro. Essa aí eu gostei. Use as coisas e ame as pessoas. Vamos para cima e até semana que vem. Boa sexta-feira a todos, bom fim de semana. E o Negritude está aí, sempre à disposição.